Como o Kybalion pode ajudar você a evoluir? Como pode te levar a um outro nível, fazer você alcançar um nível superior? Me pediram para falar sobre essa obra maravilhosa que eu citei em alguns vídeos e fiquei impressionado com algumas semelhanças entre o Kybalion e a Bíblia Sagrada. O Kybalion de Hermes Trismegisto, o pai da alquimia, tem esse nome que significa o 3 vezes grande. Ele chama o Criador de o Todo. Nos ensina que o todo é espiritual. O universo, todas as coisas que existem foram criadas através da mente do todo, que é ilimitada e infinita. O ser humano também é um criador, mas de mente limitada e finita, ao contrário do que dizem esses coaches charlatões, que você pensa, visualiza e vai manifestar, materializar tudo o que deseja na sua vida. Então, o antigo deus egípcio da sabedoria, que influenciou o Império Romano, o Império Egípcio e a mitologia grega, diz que o homem tem mente limitada e finita, e esses coaches charlatões faturam muito dinheiro dizendo e ensinando totalmente o contrário. O Kybalion fala sobre princípios e leis. Princípio de causa e efeito, de neutralidade, princípio de polaridade, de gênero, lei da atração e vibração. Vamos começar com o princípio de causa e efeito. Este princípio diz que existe uma verdade de que há uma causa para todo o efeito e um efeito para toda a causa. Como os velhos ditados, você colhe o que planta, aqui se faz, aqui se paga. E lembrando também da lei de Newton, que para toda ação há uma reação oposta e da mesma intensidade. Porém, Hermes explicava sobre essas leis há mais de 5.000 anos, e no Kybalion ele te ensina a como ser um causador e não um efeito. Eu separei um trecho interessante que eu vou ler sobre isso. E o verdadeiro ato de escrever da nossa parte e o ato de ler da vossa poderá não só afetar as respectivas vidas nossas e vossas, mas também poderá ter uma influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que agora vivem e que viverão nas idades futuras. Toda ideia que pensamos, todo ato que fazemos tem o seu resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Vou dar alguns exemplos. Uma biblioteca. Se você tem uma na sua casa e seus filhos passam a ler os livros, eles podem levar uma vida intelectual. Ou quantos jovens, crianças, adolescentes, a gente vê por aí ouvindo os Beatles porque foram influenciados pelos adultos que ouviram. E quantos filhos também não seguem as carreiras dos pais porque foram influenciados por eles? Vamos agora para o princípio de gênero. Nesse princípio, ele ensina que tudo que foi criado, tudo que existe, só foi possível graças ao masculino e o feminino, sendo na esfera física, o macho e a fêmea, ou na espiritualidade. Tudo se complementa, um precisa do outro, senão nada do que existe seria possível. Aí vem essas feministas idiotas, e como eu sempre digo, só por ser feminista já é uma idiota, e diz que a mulher não precisa do homem para nada, que as mulheres são superiores. Bem, me parece que tem uma frase que Hermes já previa que isso ia acontecer e escreveu especialmente para elas. Eu vou ler. As deusas cegas foram abolidas pela razão. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. Vamos para o princípio da polaridade. Tudo tem dois polos: o quente, o frio, o amor, o ódio, a raiva, a serenidade, a razão, a emoção. A tese e a antítese são idênticas, mudando apenas a variação de grau. Eu vou pegar essa lapiseira como exemplo. Nesse polo é o frio e aqui o calor. Onde encerra o calor, começa o frio. Tudo tem dois polos. É a mesma coisa, mudando apenas a variação de grau. Um outro exemplo. Quantas vezes ouvimos falar que o amor se transformou em ódio? Até me lembrei daquela maravilhosa obra de Homero, a Ilíada, que Tétis, a mãe de Aquiles, quando foi contrariada por uma decisão que o seu filho estava querendo tomar, disse a ele: Aquiles, não queira que eu te odeie com a mesma intensidade que eu te amo. Vamos agora para o princípio de neutralidade, a lei da neutralização.
Nesse princípio, Hermes nos ensina a como controlar os impulsos nocivos, a raiva, coisas que podem nos prejudicar. Inclusive, coisas nocivas que podem vir de outras pessoas. Principalmente nesses tempos de tantas loucuras, você vai aprender a fazer isso conscientemente. Pessoas perdidas, sem saber o que fazer, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Eu até separei sobre isso um trecho interessante para ler. Para as massas, os sentimentos são como um pêndulo que oscila de um lado para o outro. Mas a mente pode ser alterada de estado em estado para controlarmos os vícios e efeitos nocivos que esse mundo e outras pessoas podem nos causar. Lembrem dos ensinamentos da polaridade? A razão e a emoção. Inclusive, você vai aprendendo a como se aprimorar para se manter no lado racional. Até o budismo nos ensina isso. Sobre os chakras. Abaixo, perto da nossa parte íntima, tem o chakra representado pela cor vermelha, que representa o instinto, as coisas mundanas. Conforme vocês vão subindo, a gente vai evoluindo até chegar aqui ao chakra entre as sobrancelhas da cor azul, chamado Ajna, que significa a espiritualidade. Até Cristo disse: quando teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Lembrando mais uma vez do chakra que representa a espiritualidade, na cor azul, aqui entre as sobrancelhas, o Ajna. E como a vida foi me ensinando carinhosamente várias vezes, usa a cabeça, seu bosta. Até Hermes Trismegisto ensinava há mais de 5.000 anos, o pai da alquimia, a como transformar chumbo em ouro. Porém, as pessoas levavam isso ao pé da letra, acreditando que poderiam transformar materiais baratos em ouro. Isso era apenas uma metáfora. Reparem como tantas tradições sempre se assemelham e ensinam coisas muito parecidas. O que mais os coaches falam? Eles falam sobre lei da atração e vibração. Sobre isso, sobre esses ensinamentos desses coaches charlatões, eu separei um trecho muito interessante. Os falsos sábios parecem delgados caniços enraizados na areia movediça da ignorância, e nada mais constituem que o mais incerto apoio para a mente ou a alma do homem. Reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginaram que podiam transgredir as suas leis. Esses tais são vãos e presunçosos loucos. Eles se quebram na rocha e são feitos em pedaços pelos elementos por causa da sua loucura. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões, em vida e imaginações fantásticas. Não é isso que os coaches ensinam? Você a pensar, visualizar e você vai materializar, manifestar tudo o que deseja na sua vida? Outro ensinamento muito importante do Kai Bailon. Deixem seus olhos verem os vossos passos para não caírem na lama. Então eu vou ler algumas coisas sobre o princípio da lei e da atração. A partícula ou a massa da matéria é atraída por outra partícula. A substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade e penetra o espaço universal, servindo como meio de transmissão das ondas de energia vibratória, como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo, etc. Essas formas de energia, muito mais elevadas na escala do que a matéria, estão aprisionadas e limitadas nas combinações materiais, pela razão que as energias manifestam e empregam as formas materiais, mas estão restringidas e limitadas. Tá então que esses coaches charlatões vendem cursos usando essa lei da atração e vibração. Porém, gente, Hermes nos ensina que tudo isso é para evoluirmos como seres humanos, para aprendermos, estudarmos e assim, acreditando no Criador ou no todo, ou se você é ateu, não acredita em nada, acredite no Sol, agradeça a Ele por te dar luz e calor, tá? Como ele ensina sobre os falsos sábios, que são um bando de charlatões. Ele fala sobre as leis do universo, mas para isso, para usarmos, para a gente evoluir. Seja se você quer ser um músico,
para você estudar, ou um advogado, buscar as ferramentas ideais. É tão fácil hoje em dia, com tantos lugares para a gente pesquisar, para pessoas para perguntar, é tudo muito simples. Não estou querendo dizer que é simples, claro que essas coisas são difíceis, mas eu só quero dizer que não tem segredo. Mais alguns ensinamentos importantes do Kai Bailon. Devemos viver empregando as leis para nos elevarmos do inferior ao superior. Lembram dos chakras? Fazendo o melhor que pudermos sobre as circunstâncias que aparecerem cada dia e vivendo tanto quanto é possível para as nossas ideias mais elevadas e os nossos ideais. O todo é incognoscível. Ninguém pode compreender a natureza e a existência íntima dele. O todo em si mesmo é e sempre será incognoscível. No grande plano espiritual existem entes que poderemos chamar de anjos, arcanjos, semideuses. O catolicismo ensina sobre os anjos. Inclusive, o Santo Padre Pio nos ensinava que o nosso anjo da guarda, você tem o poder de ordenar a ele que vá, por exemplo, proteger uma pessoa. Se você tem alguém, um ente querido que está doente, o seu anjo da guarda deve te obedecer. Você pode ordenar que ele vá até onde está essa pessoa e fique lá protegendo ela. O princípio de correspondência contém a seguinte verdade: o que está em cima é como o que está embaixo, bem semelhante ao Pai Nosso, assim na terra como no céu. Se você quiser comprar esse livro, eu recomendo. Pode ter certeza que ele vai ser muito útil para te ajudar na sua evolução.